Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 17 de fevereiro. Nós começamos uma segunda etapa muito bonita no Evangelho de Marcos. O texto é de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, com o texto do Evangelho de hoje, abre-se uma seção muito bonita no Evangelho de Marcos, que vai a partir de 8:27 do texto de hoje, até 10:52, o final do capítulo 10, com a cura do cego de Jericó. Qual é a grande imagem? É a imagem do caminho. No caminho, Jesus faz a pergunta aos seus discípulos: Jesus está a caminho? É bem verdade que esse caminho ficará mais explícito no capítulo 10. Mas que caminho é este do qual fala Marcos? É o caminho da cruz. Jesus estava em Betsaida, no texto de ontem, que já está bastante no norte, a nordeste, do lado oriental do lago de Genezaré, do lado oriental do rio Jordão. Pois bem, Jesus sobe um pouco mais para a região de Cesareia de Filipe. Filipe era irmão ou meio-irmão de Herodes Antipas e governava aquelas terras da Traconítide, da Gaulanítide, da Abilene. Cesareia de Filipe, obviamente essa cidade, ganhou esse nome em homenagem ao imperador. Essa cidade é conhecida também como Bânias atualmente. Lá havia um culto ao deus Pan. E é uma região extremamente bela, extremamente aprazível, fica no sopé do Monte Hermon, e ali há muitas fontes que darão origem inclusive ao Rio Jordão. Região bela, tranquila. Jesus não vai mesmo para a cidade, para a capital, assim chamemos, para facilitar, mas Jesus permanece nos povoados, os povoados de Cesareia de Filipe. Por que Jesus se retira com os seus discípulos para esse local tão distante, tão belo, tão aprazível? Exatamente porque ele quer começar um processo de formação, de ensino sobre o tema mais importante até agora do seu ministério: a cruz e a ressurreição, o mistério pascal. E no caminho, Jesus faz a pergunta aos seus discípulos. A primeira pergunta é genérica:
o que dizem as pessoas por aí sobre mim. É bonito como as pessoas, de algum modo, associam Jesus com João Batista. Não esqueçamos que foi João Batista que apresentou e preparou o caminho de Jesus. Ele era a voz que gritava no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Pois bem, agora, no caminho, Jesus faz a pergunta e muitas pessoas imaginam que Jesus seja João Batista. Se João Batista já foi martirizado, de algum modo como que ele antecipa também o caminho do martírio. As multidões, as pessoas em geral, identificam Jesus com João Batista, com o profeta Elias ou com algum dos profetas do Antigo Testamento. Jesus então faz a pergunta agora diretamente aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro fala em nome da igreja. Pedro fala em nome de todos os discípulos. Tu és o Cristo. Esta expressão, tu és o Messias, palavra aramaica ou a palavra hebraica Messias, é traduzida em grego por Christos. Então dizer tu és o Messias ou tu és o Cristo é a mesma coisa, significa dizer tu és o ungido de Deus, o enviado de Deus por excelência. Contudo, essa palavra na boca de Pedro ainda é uma palavra ambígua. Jesus proíbe severamente que os discípulos falem sobre esta identidade. Nós já sabemos que no esquema teológico de Marcos há o segredo messiânico e somente quem faz o caminho com Cristo para a cruz e para o sepulcro vazio é capaz de descobrir em profundidade a sua identidade. Ele é o Messias. Paramos por aqui como a primeira etapa, a primeira parada. Jesus então faz o início do seu ensinamento. Versículos 31 e a metade do versículo 32. Qual é o ensinamento de Jesus? Jesus ensina abertamente sobre aquilo que vai acontecer com o Filho do Homem, isto é, ele mesmo. É muito interessante a expressão, ele devia, é preciso que, é necessário que. Em grego se diz dei. Por que será que era preciso que Jesus sofresse muito? Jesus devia ser rejeitado pelo Sinédrio. Aqui aparecem as três categorias do Sinédrio, o grande conselho da nação judaica: os anciãos do povo, os doutores da lei e os sumos sacerdotes. Mas era preciso também, ele devia ser morto na cruz, mas ele também devia ressuscitar depois de 3 dias. Aqui estão os elementos fundamentais do ensinamento de Jesus: o sofrimento, isto é, a paixão, a rejeição, o rechaço da parte do Sinédrio, a rejeição da parte dos judeus, a morte de cruz e a ressurreição depois de 3 dias. Esse é o destino de Jesus. O versículo 32 é muito interessante porque começa dizendo: e Jesus dizia isso abertamente, com parresia. Parresia significa franqueza, algo que é dito com toda liberdade, com toda abertura de alma. Agora começa novamente Pedro como protagonista. Então veja a primeira parte, versículos 27 a 30, encontramos a profissão de fé de Pedro. Versículo 31 e versículo 32a, encontramos o ensinamento de Jesus sobre o destino do Messias. Um Messias crucificado, um Messias servo sofredor. Agora, 32b e o versículo 33, encontramos Pedro novamente como protagonista. Ele toma Jesus à parte e começa a repreender Jesus. Isto é, Pedro, que agora há poucos instantes havia dito tu és o Messias, revela que ainda não compreendeu muita coisa sobre a identidade do Messias. Jesus então se volta para os discípulos
e corrige Pedro duramente, severamente. Aqui é muito importante fazer clareza à frase que Jesus diz para corrigir Pedro. Ripage opiso mu Satanás. Ripage significa ir-se, significa afastar-se de algum modo, apartar-se. Vai daqui, Pedro. O que é importante aqui é a expressão opisomu. A preposição opiso significa tanto essa noção de afastar-se, mas significa sobretudo a noção de ir para detrás de alguém. Ir para trás, ir para detrás, talvez seja a melhor tradução. O texto litúrgico da Igreja no Brasil traduz por afasta-te de mim. Muito provavelmente, a melhor tradução seria vai para detrás de mim. Opisomu, a tradução preferível é esta, ir para detrás de Jesus. O que significa ir para trás de alguém? Segui-lo. Significa que Jesus, o Mestre, vai adiante, vai na frente. E Jesus chama Pedro de Satanás. Satanás significa adversário. Satanás significa tentador. Satanás significa o opositor. Numa palavra, Jesus está dizendo, Pedro, tu precisas ir para detrás de mim para tornar-te verdadeiramente discípulo, seguidor do Mestre. E aí a frase mais importante que Jesus diz. Seguindo o profeta Isaías, Jesus repete Isaías dizendo, tu não pensas como Deus, e sim, tu pensas como homens. Pedro tem dificuldade de compreender a identidade de um Messias crucificado e servo sofredor. Essa mesma dificuldade de Pedro aparece também no lava-pés, em João capítulo 13. Quando Jesus está diante de Pedro para lavar-lhe os pés, ele diz, tu me lavas os pés? Não, de modo nenhum. Ou seja, na cabeça de Pedro, não é possível que o Mestre, o Filho do Homem, se dobre para lavar os pés dos seus discípulos. A compreensão de Pedro é de um Messias triunfalista, é de um Messias cheio de poder, não é de um Messias crucificado, que doa a vida, que se entrega pela vida do mundo. Qual é a ameaça mais perigosa para a igreja, para o cristianismo? A ameaça mais perigosa para a igreja é exatamente um Messias sem cruz. É um cristianismo sem aceitar o crucificado. E se o cristianismo não aceita o crucificado, também não aceita os crucificados da história. E assim não pode compreender o mistério pascal. Assim não pode experimentar o segredo messiânico, a revelação profunda da identidade de Jesus. Assim não pode experimentar a ressurreição. Aqui está o grande perigo da religião cristã, o grande perigo para a igreja. Um messianismo triunfalista de um Messias sem cruz, de um Messias sem oblação, um Messias que não doa a vida, um Messias que não ressuscita. De fato, Pedro não pensa como Deus. Pedro está pensando meramente como um ser humano. Minhas irmãs, meus irmãos, o texto de hoje demarca essa dobradiça no Evangelho de Marcos. A partir de agora, vamos caminhar com Cristo, subir com Ele para Jerusalém, para descobrir a sua identidade profunda, irmos para detrás dele e para seguirmos o caminho com Ele, como discípulos atrás do Mestre, acolhendo um cristianismo com cruz, um cristianismo com ressurreição. Quem não aceita o crucificado, também não aceita os crucificados, as crucificadas da história. Um grande abraço a você. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.